Daí, terceirões, professor Genoir na área. Vamos tentar passar algumas coisas para vocês a respeito desse período da história brasileira, ok? Estou aqui tomando meu cafezinho e vou tentar explicar algumas coisas para vocês. Na semana passada eu já mandei uns 2 vídeos para vocês, né, sobre a construção de Brasília e sobre como era a questão da censura até antes desse período. Bom, esse período que eu vou tentar explicar para vocês é um período bem complicado, tá? Mas é bem determinante na nossa história. Bom, de 45 a 64, a gente conhece esse período como período democrático, porque pela primeira vez a gente teve maior participação popular, as pessoas podiam votar, as mulheres podiam votar, analfabeto ainda não, isso diminuía bastante. Mas as pessoas tinham liberdade de imprensa, existia na época a liberdade de fazer greve, de manifestação, então a gente pode chamar que era um período democrático. Claro que não era uma democracia absoluta, até porque a democracia se conquista a cada dia, não é uma coisa já pronta. E ele também é conhecido como Anos Dourados, porque é considerado como uma época de grande desenvolvimento do Brasil, principalmente para as classes médias altas e para as classes altas. Por isso, Anos Dourados, certo? Então, de 45 a 64. Os presidentes foram o Dutra, que ficou até 50, depois o Vargas, ele voltou, né, dessa vez eleito, até 54, quando ele cometeu suicídio, o JK, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart, que era conhecido como Jango, foi o último desse período, foi ele que foi deposto, né, foi ele que foi derrubado do poder em 64, quando começou então o regime militar no nosso país. Foi um período que a gente se aproximou bastante dos Estados Unidos, porque era a época da Guerra Fria, então o Brasil ficou na esfera dos norte-americanos, então inclusive rompemos relações diplomáticas com a União Soviética da época, né? Foi a época da criação da nossa Petrobras, né? Foi descoberto petróleo no Brasil e aí teve até um movimento, né, chamado Petróleo é Nosso, e a gente acabou criando essa Petrobras porque eram as empresas de fora, as multinacionais de petróleo, que queriam retirar o petróleo, mas houve uma mobilização nacional e essa mobilização foi vitoriosa e foi criada a Petrobras. Houve um período de industrialização, chamado Plano de Metas, no governo JK, e instalação de muitas empresas estrangeiras, empresas que a gente chama hoje de transnacionais, multinacionais, principalmente as de automóveis, como a Volkswagen, a Ford, a Fiat, a Chevrolet, etc. Okay? O Brasil começou a se modernizar, carros nas ruas, cidades crescendo, largas avenidas, né, ônibus, a construção de Brasília, que já foi falado na semana passada, né? E havia aquela disputa entre será que valia a pena construir Brasília lá no meio do Brasil. Alguns achavam que isso era um atraso, outros achavam que isso era uma coisa para ser moderna, então já foi visto naquele vídeo, na semana passada. Esse aqui é a Dona Irã Barbosa, novos comportamentos, como a aquisição de eletrodomésticos, televisão, que não existia, foi em 1950 a primeira transmissão de TV no Brasil, pela TV Tupi, em 1950. Comerciais, surgimento de supermercados, ou seja, a sociedade de consumo passa a vir para o Brasil também. É lógico que nessa época bastante só para as classes médias e altas. A classe pobre não tinha acesso a quase nada. Não tinha acesso a supermercado, a eletrodoméstico, a TV, nada disso que hoje já tem. Tá? A cultura brasileira também, né, foi bem forte na época, né? Teve um grande otimismo. O Brasil conquistou a Copa do Mundo de 58, havia perdido em 1950 no Brasil na final, né, para o Uruguai, no Maracanã, né, precisava só do empate, acabou perdendo por 2-1 para o Uruguai, e aí a gente ficou com o tal do complexo de vira-lata, mas aí em 58 a gente venceu. Veio a Bossa Nova, né, que é uma mistura do jazz com o samba, e esse tipo de música, né,
passa a ser muito famoso, inclusive no mundo, né? Uma das músicas mais tocadas do mundo é uma música da Bossa Nova, aquela música do Tom Jobim, né? Garota de Ipanema, né? Como é que é mesmo? Deixa eu lembrar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. Se não me engano é a segunda música mais tocada no mundo, depois de Imagine, dos Beatles. Tem o cinema novo também, né? Então o cinema brasileiro resolveu mostrar, né, os problemas sociais aqui no nosso país. Então muitos filmes no cinema novo, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e muitos outros filmes famosos. Aqui tem 3 representantes da Bossa Nova, né? Aqui é o Tom Jobim novinho, né? O Gilberto, não é o João Gilberto, não é o Gilberto, é o João Gilberto, e aqui o Vinícius de Moraes. Talvez vocês não lembrem, nem eu, não sou dessa época também, mas a gente conhece a história para conhecer a cultura, para se conhecer. Aqui tem a letra da música da Copa que o Brasil ganhou, depois eu vou mostrar para vocês. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom de samba, é bom no couro, quer dizer, é bom do samba, no couro. Toda a Copa o Brasil acaba tendo uma música base. Essa era de 58, quando o Brasil ficou campeão pela primeira vez lá na Suécia, lá na Europa, na Suécia, a primeira vez, depois 62 a segunda vez, 70 a terceira, depois 94 a quarta e em 2002 a quinta Copa o Brasil ganhou, né? Um pouquinho de história do futebol. Esse desenvolvimento da época não foi para todos, não resolveu o problema do país. Na verdade, aumentou ainda mais as desigualdades entre as regiões e entre as pessoas. A industrialização se concentrou na região sudeste, São Paulo, Rio, Minas, tal, um pouco. Houve muitas migrações, milhares de pessoas do Nordeste, principalmente, vieram para trabalhar em São Paulo e no Sudeste aqui. Então, e ainda hoje ainda sofrem preconceito, foram eles que construíram aquela região. Então esse desenvolvimento da época não foi para todos, tá? Gerou 2 problemas sérios, que foi a dívida externa e a inflação. E a dívida externa quem pagou teve que ser o povo, e a inflação, você sabe que é o aumento dos preços, as pessoas também acabam sendo prejudicadas. Então o desenvolvimento não foi para todos, tá? Foi só um crescimento econômico e não um desenvolvimento para todos, ok? Governo Dutra, 45 a 50, bem rápido, né? Porque senão essa aula vai ficar muito comprida para vocês. Rompeu com a União Soviética, fechou o Partido Comunista, fechou sindicatos, prendeu sindicalistas, favoreceu a instalação de grandes empresas no Brasil, criou um plano chamado SALT, instalou outras coisas aqui, proibiu o jogo do bicho, proibiu o jogo de cassinos, jogo de azar que a gente diz, né? E durante o governo dele foi elaborada a Constituição, que são as leis do país, né? De 1946. O Brasil já tinha tido, né, pelo que a gente já estudou, né, uma em 1824, daí 1891, aí 1934, na época do Getúlio, daí em 1937 foi a polaca, né, para mudar, e em 46 fizeram uma Constituição mais democrática. Esse aqui é o Dutra. Depois veio o Vargas. Vargas, então, ele acaba se elegendo em 1950 e ele volta, então, ao governo, depois de ter ficado 5 anos fora. Ele mandava na política mesmo fora da política. Aí foi criada a Petrobras no governo dele, a Eletrobras, foi dado 100% aumento do salário, então ele ficava bastante ao lado das pessoas, dos trabalhadores das cidades, porque os trabalhadores do campo ainda não tinham esses direitos. Os trabalhadores do campo só passaram a ter os mesmos direitos que os da cidade depois da Constituição de 1988, então na época não era assim, não aposento, essas coisas não tinham direito a nada, tá? Só os da cidade. Era um governo nacionalista, então geralmente defendia os interesses do Brasil, e em função disso ele passou a ter muitos inimigos, né? Principalmente inimigos políticos da UDN, né? Porque haviam 4 partidos principais no Brasil. A UDN era o partido mais de direita, o PTB era um pouco mais à esquerda, tinha o PSD e tinha também
que era de centro, e havia o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade. Tá? Aí houve um atentado, né? Tem um filme chamado Getúlio contra o Carlos Lacerda, que era seu principal adversário, e acabaram dando culpa na guarda pessoal do Getúlio, Gregório Fortunato. Depois o Getúlio vai acabar se suicidando, né? Ele vai acabar se matando, deixando uma carta, né? Depois eu passo a carta para vocês também, deixo a vida para entrar para a história, como diz aqui, certo? Aí ele acaba se matando por pressão, né? Grupos econômicos fortes o pressionaram, o exército também na época exigiu que ele renunciou, e ele preferiu se matar a renunciar. Então ele preferiu, ele disse que não saía vivo do palácio, né, do Palácio do Catete, que ficava no Rio de Janeiro na época. Né. Vargas era ditador, sim, só que mesmo sendo esse lado ditatorial, principalmente naquele período anterior, ele investiu bastante na infraestrutura no Brasil e favoreceu bastante os trabalhadores, principalmente das cidades, ok? As leis trabalhistas, o Parque Industrial Brasileiro tem a ver com isso. Tá? O governo JK, que vem depois do Getúlio, Juscelino Kubitschek, ele se elege pelo PSD, e ele quer desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5 anos. Isso aí foi chamado de plano de metas. Tá? Plano de metas, tinha 31 metas. E a 31ª era a construção de Brasília, certo? Já era um projeto antigo, a construção de Brasília, então eles resolveram criar lá no meio do Brasil, né, onde fica hoje o Distrito Federal, onde fica no meio de Goiás, era uma região que não havia praticamente moradores, resolveram criar lá, como a gente já viu naquele vídeo. Tá aqui, né, algumas fotos, aqui é o plano piloto, parece um avião, né, aqui é o Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Palácio do Planalto. Aí, Juscelino, depois que saiu, teve seus direitos cassados na época da ditadura, e ele acabou, depois de algum tempo, foi exilado, mandado para fora do Brasil, na época já da ditadura militar, tá? E depois ele volta e ele acaba morrendo num acidente de carro, ali no Rio de Janeiro. Até hoje se suspeita que talvez os opositores que tenham provocado esse suicídio, essa morte. Isso já é em 1976, na época da ditadura militar. Tá? Aqui está a foto do acidente, né? Isso aqui é JK. Teve até uma minissérie e tudo, né? JK, Juscelino Kubitschek, presidente Bossa Nova. Jânio Quadros entrou no lugar dele, veio uma eleição, né? E Jânio Quadros, ele se elegeu agora pela UDN, né, que era o partido de direita, como eu falei para vocês, e ele tinha o símbolo que era a vassoura, né? Ele disse que ia varrer toda a corrupção do Brasil. A maioria dos políticos, quando vão fazer, eles sempre falam que vão acabar com a corrupção, que vão resolver tudo que os outros não fizeram. Então ele também disse que ia resolver o problema da corrupção. Só que ele ficou só 7 meses no governo, ele acabou adotando uma política um pouco diferente do que as Forças Armadas e aqueles políticos que o apoiaram queriam, né? E ele acabou renunciando depois de 7 meses, e ninguém sabe ao certo o porquê que ele fez isso. Tá aí o Jânio Quadros com a sua vassoura, que era o símbolo da campanha e do mandato dele. KKK, né, pessoal? Vamos lá. Aí ele perdeu a base política, começou a ter problemas de inflação, tal, e ele se aproximou de países socialistas, e ele era de direita, né, bem de direita mesmo, assim, e o pessoal que ajudou ele a se eleger não concordou com isso, se aproximou da China, tentou fazer uma relação internacional mais autônoma, sem estar muito atrelado aos Estados Unidos, e o pessoal deu até uma medalha para o Che Guevara, para vocês verem. Che Guevara, na época, né, Che Guevara é um dos líderes do socialismo lá aqui na América, né, em Cuba. Então ele meio que contrariou a galera que ajudou ele a se eleger. E por isso ele acabou se
acabou saindo, né, ele acabou renunciando ao mandato. Dizem que talvez ele até esperava que o povo fosse para as ruas exigir que ele voltasse com poderes mais autoritários, mas talvez o tiro saiu pela culatra e não aconteceu, certo? Aí, isso aconteceu em 25 de agosto de 1961. Aí tá o Jânio Quadros, que era chamado de louco, muito louco, porque ele fazia coisas estranhas, proibiu os de biquíni, proibiu várias coisas, governava por bilhetinhos, e aqui está ele dando uma medalha pro Che Guevara, que é um representante da esquerda, extrema esquerda. Então havia alguma coisa aqui de contraditório. Quem assumiu foi o vice. Só que o vice não era do partido dele, porque na época não é como hoje, na época a eleição para presidente e para vice era separado. Então o João Goulart, João Goulart, não era do mesmo partido do Jânio Quadros, né? Ele era do PTB. Aí ele estava na China, e você sabe que a China é um país socialista, né, comunista, hoje não mais tanto, né, hoje é um país com economia capitalista e socialista ao mesmo tempo, economia, né, e um país sem democracia hoje. Na época era um país comunista mesmo, então ele estava viajando e eles disseram não, ele não vai tomar posse, né, não vamos deixar o vice tomar posse. E ele voltou, aí fizeram uma campanha para que ele assumisse, liderada pelo Leonel Brizola, que era aqui do Sul, né? O João Goulart também era do Sul, ele era parente do Getúlio Vargas, né? Aí, para deixar ele assumir, então eles resolveram fazer o parlamentarismo, ou seja, é um sistema em que o presidente tem poder, mas não tanto. Existem vários países do mundo que são parlamentaristas, são aqueles países que têm primeiro-ministro. No caso do Brasil também, então, criaram o sistema parlamentarista para ele poder tomar o poder, porém sem o poder total, né? Aí virou um período pequeno como parlamentarismo. Aí ele resolveu fazer um plebiscito, ou seja, consultar o povo para se o povo brasileiro quisesse o parlamentarismo ou voltasse para o presidencialismo. E aí 82% dos votos decidiu pela volta do presidencialismo, quando o presidente não tem primeiro-ministro, quando o presidente tem um papel mais forte, como é aqui no Brasil, como é nos Estados Unidos, e não é, por exemplo, na Alemanha, não é na França, em outros países onde existe o parlamentarismo, né? Onde existe a figura do primeiro-ministro, quando divide o poder entre o presidente e o primeiro-ministro no Brasil. Então voltou ao presidencialismo, então ele voltou com mais poderes. Está aqui o João Goulart, foi o último presidente nesse período, tá? Aí ele, como ele estava um pouco sozinho, assim, as classes mais altas, os partidos mais ligados aos grandes empresários, mais ligados às multinacionais, assim, aos partidos ligados mais aos grandes fazendeiros não estavam ao seu lado, ele resolveu meio que se aproximar do povo. Então ele começou a fazer reformas chamadas reformas de base, né, que seria distribuir terras, né, reforma agrária, reforma bancária, educacional, dar mais vagas nas universidades. Isso mexeu com os interesses, né? Ele fez um comício, né, na Central do Brasil, que fica lá no Rio de Janeiro. Isso mexeu com os interesses de muita gente. Havia um clima muito grande naquela época, você sabe, por causa da Guerra Fria, né, essa disputa entre capitalismo e socialismo, então, e comunismo, né? Aí teve uma marcha da família com Deus pela Liberdade, que foi organizada para dar apoio aos militares, como tem essas marchas hoje aí, que o pessoal defende mais o Bolsonaro, defende mais a família, Deus, a propriedade, né? Existia também na época, tá? E acabou acontecendo então um golpe, né? Por que golpe? Porque quando se tira um presidente do poder, não, um grupo do poder que foi eleito, é um golpe, né? Foi um golpe, acabou. Se isso foi pro bem ou pro mal é uma outra discussão, a gente vai ver mais para frente, mas foi um golpe. E aí aconteceu no dia 31 de março de 1964, onde o Jango é retirado, ele vai fugir, né? Ele vai acabar indo para o Uruguai, vai se exilar no Uruguai, e depois ele acaba morrendo no Uruguai alguns anos depois. Aí começa então em 64 o outro período que a gente conhece como regime militar ou ditadura militar. Ok, gente? Aqui
Deixa eu botar aquela musiquinha para vocês, só um instantinho. Em 1958. Bom, galera, não dá para ficar. Esse aqui seria um tema para várias aulas, né? Você sabe que a gente trabalha para aprender, só que nessa forma que a gente está trabalhando não dá, né? Para fazer diferente, a gente tem que postar sempre algumas coisas, não dá para ficar dando cada semana um pedacinho, fica complicado para o entendimento também, né? Porque quando é na sala a gente retoma e vai aos poucos, como a gente faz, né? Então foi a forma que eu achei para explicar esse período para vocês. Esse período existe também na internet, slides, existem videoaulas de outros profissionais se vocês quiserem, né? Os anos dourados, ou a gente chama então período democrático ou período liberal democrático de 1945 até 1964. Qual é a tarefa de vocês? A tarefa de vocês é escrever o que vocês, o que chamou a atenção, né? o que vocês entenderam desse período todo aí, né? De como o Brasil era nesse período, né? Vocês podem fazer como se fosse o relatório dessa aula, né? Que eu fui contando para vocês de maneira geral, né? Esse período da história brasileira que foi tão importante e tão parecido com o nosso atual, pessoal. Assim, foi um período de democracia, com disputas entre pessoas mais de esquerda, mais de direita, nacionalistas versus pessoas que queriam mais que o capital estrangeiro entrasse no Brasil. Muito parecido com os dias de hoje, né? Uma época muito parecida nesse sentido, né? Claro que o Brasil era bem diferente em vários outros sentidos, né? Mas nesse aspecto político que eu falei, é bem parecido. Então vocês escrevam com o jeito de vocês, com a capacidade de vocês, né? E principalmente com a opinião de vocês sendo colocada no texto. Aí vou dar uma nota bem legal para vocês, ok? Abraço, até a próxima e se cuidem. Deixa eu tirar aqui. Opa. Falou!